Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Bata Neles até a Morte capítulo 2. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 2. Pegue a estrada, idiota. O sol estava quente naquela tarde, derramando ouro sobre o quintal dos Uzumaki. A risada de Kushina ecoou, vibrante e incontrolável, enquanto ela batia a bola de temari pintada no ar com o pé. Naruto, com apenas 3 anos, bateu palmas e pulou na ponta dos pés, com os olhos brilhando. Eu tenho a melhor mãe do mundo. Pronto, Naruto? Chamou Kushina, com um sorriso largo. Ela deu um leve toque na bola e a lançou em arco na direção dele. O pequeno se encheu de determinação. Esta era a chance dele de mostrar a ela. Ele se arrastava, rodopiava e se debatia em uma mistura desajeitada de passos de dança, seus pezinhos batendo na grama. Kushina ria a cada giro desajeitado. Então Naruto saltou, braços minúsculos se abrindo, seu corpo se contorcendo em um chute selvagem, ambicioso demais para um garoto de sua idade. No ponto de contato, suas pupilas brilharam em verde brilhante. A bola de temari disparou, mais rápido do que qualquer criança conseguiria chutar. A bala atingiu o peito de Kushina como uma bala de canhão. Ela ofegou, seu corpo foi levantado do chão e ela bateu com força na cerca de madeira do quintal com um baque ensurdecedor. As tábuas chacoalharam. Naruto congelou, com os olhos arregalados. Mamãe! Ele cambaleou para frente, tropeçando nos próprios pés enquanto o pânico se instalava. Suas mãozinhas se estenderam para ela, puxando sua manga. Mamãe, me desculpe. Eu não quis. O rosto de Kushina se contorceu de dor, mas ela ainda conseguiu sorrir, bagunçando seu cabelo loiro com a mão trêmula. Estou bem, querida, ela mentiu, com a voz tensa. Viu? Só estou sem fôlego. Ela se levantou com facilidade, acenando para ele como se nada tivesse acontecido. Naruto se agarrou a ela, enterrando o rosto em sua blusa, alheio à verdade. Por trás do sorriso corajoso, a respiração de Kushina era superficial. Cada movimento lhe lançava fogo no peito. Lá dentro, 3 costelas estavam completamente fraturadas. Mas ela nunca deixou que ele percebesse. Ela o puxou para o colo, apesar da agonia, embalando-o gentilmente enquanto ele fungava, sussurrando palavras reconfortantes. Os olhos de Naruto voltaram a ficar azuis, sua energia se apagando tão rápido quanto surgiu. A bola de temari rolou até parar na grama, esquecida. Dia atual, o tilintar dos talheres enchia a sala. Bolo de carne, purê de batatas e vagem fumegavam sobre a mesa, enquanto a comida de Ellen enchia o ar de calor. Dash já estava na metade do prato, inalando comida como um aspirador de pó humano. Então, disse Bob casualmente, embora seu tom não fosse nada sério, o que seus pais fazem? Naruto tinha acabado de enfiar um pedaço enorme de bolo de carne na boca. Ele congelou, piscando para Bob, e então tentou falar sem pensar. Minha mãe, as palavras ficaram presas na garganta. Ele começou a tossir, com o rosto vermelho, batendo no peito. Violette estremeceu, agarrou o copo d'água e o empurrou para as mãos dele. Não fale de boca cheia, ela murmurou, dando tapinhas nas costas dele até que ele engoliu água e respirou fundo. Naruto limpou a boca na manga. Minha mãe, ela morreu. O ar ao redor da mesa mudou num instante. Ellen e Violette ofegaram baixinho. Dash ergueu os olhos do prato, paralisado no meio da mordida. Isso é ponto. Terrível, disse Ellen gentilmente, com os olhos suavizando. Bob, no entanto, inclinou-se, com a voz mais pesada. Você sabe o que aconteceu? Bob. Ellen disparou, a repreensão ríspida o suficiente para fazê-lo sentar-se mais ereto. Ela reconheceu sua voz interrogativa quando a ouviu. Naruto deu de ombros, com os olhos fixos no prato. Os talheres em suas mãos tremiam, tilintando contra a porcelana. Não tenho certeza. Mas tenho uma ideia. Sua voz era baixa, carregada de um peso que ele não estava pronto para explicar. O silêncio durou um segundo a mais.
Ellen pigarreou suavemente. E seu pai, querida? A risada de Naruto foi curta e sem graça. Ele é um velho imprestável, pelo menos, era o que minha mãe sempre dizia. Boba abriu a boca novamente, mas Violet interrompeu, com a voz mais ríspida do que o normal. Pai, para de dar uma bronca no Naruto. Ela estendeu a mão e a colocou sobre o pulso de Naruto, firmando os talheres trêmulos. Terminou? Naruto piscou para o prato quase vazio, depois para o dela, ainda meio cheio. Eu acho, antes que ele percebesse, Violet estava de pé, puxando pelo pulso. Vamos. Ei, espere, Naruto cambaleou atrás dela, quase tropeçando na cadeira quando ela saiu pisando duro da sala de jantar. No caminho, ele pegou o prato dela com a mão livre, equilibrando desajeitadamente enquanto ela o arrastava pelo corredor. Ele se virou o suficiente para olhar para Ellen, com a voz estranha, mas sincera. Obrigado, senhora Parra. Esta é a melhor refeição caseira que já comi nos últimos tempos. O coração de Ellen se apertou. Ela lhe deu um sorriso caloroso, mesmo enquanto Violet o arrastava para longe da vista. Bobos observou partir, franzindo testa, inquieto. Seus instintos lhe diziam que havia algo perigoso naquele garoto. Mas a mão de Ellen em seu braço o manteve sentado. Deixe-os em paz, ela lida bem com ele, murmurou ela, antes de pensar por um momento. E mantenha a porta aberta. Não tranque portas. Lida bem com ele. O que você está falando, mulher? Ah, que fofo você ter que perguntar. O olhar de Ellen caiu e ficou ardente. Bob entendeu as dicas e um sorriso arrogante de pai surgiu em seus lábios. Dash recostou-se na cadeira. Então, isso significa que não tem sobremesa? E assim o fogo foi apagado. O frio percorreu suas bochechas enquanto Naruto caminhava penosamente pela calçada coberta de neve, com o zíper da jaqueta fechado até o queixo. Atrás dele, a casa dos Parra brilhava como uma lanterna na noite, calor, risos e o cheiro de comida caseira se espalhando pela escuridão. Por um segundo, ele quase se virou. Quase. Com as mãos enfiadas nos bolsos, Naruto continuou a mastigar as memórias. O abraço de Ellen, quente, suave, o tipo de abraço maternal que ele não sentia há anos. Ele não sabia o que fazer, rígido como uma tábua, antes de dar um tapinha desajeitado no ombro dela. Mas algo nele permaneceu, queimando em seu peito como uma brasa. Então o abraço da Violet, hesitante, rápido, quase tímido. Mesmo assim, era real. E para um garoto que não recebia muitos abraços, era tudo. Dash? O garoto não se importou, estava mais interessado na sobremesa. Mas tudo bem. Naruto até respeitou. E Bob, Naruto flexionou a mão direita distraidamente, lembrando-se do aperto de mão de ferro. O grandalhão lhe dera um aperto de mão como se estivesse tentando triturar carvão em diamantes. Nenhuma palavra dita, mas Naruto jurou ter ouvido a ameaça em alto e bom som. Machuque minha família e você se arrependerá. Um sorriso torto surgiu em seus lábios. Tenho certeza de que ele também falava sério. Ele se afastou ainda mais do brilho acolhedor da casa dos Parra, a noite o engolindo. As ruas ficaram mais silenciosas, mais escuras, o único som era o da neve estalando sob seus tênis. Foi quando ele esbarrou em alguém. Cuidado, garoto, latiu um homem mais velho, ajeitando o sobretudo. Seu cabelo estava penteado para trás, mas ralo, e seu rosto anguloso lhe dava um ar de superioridade. Naruto levantou as mãos e murmurou: minha culpa. Ao lado do homem estava uma jovem, talvez de 19 anos, com um olhar penetrante e um ar confiante. Ela o acalmou com um toque gentil e então olhou para Naruto. Por uma fração de segundo, seus olhos se estreitaram. Algo nele, o cabelo loiro, o leve brilho verde nos olhos, o fez reconhecê-lo. Mas o pensamento desapareceu antes que ela pudesse identificá-lo. A juventude de hoje, murmurou o homem, ajeitando o cachecol. Sem respeito. Sem consciência. Sempre andando por aí como se o mundo lhes devesse alguma coisa. Eu entendo perfeitamente, senhor. Não, querida, me chame de capitão. Naruto conteve a resposta e enfiou as mãos ainda mais nos bolsos. Ele não tinha energia para sermões sobre fósseis. Enquanto se afastava, ele resmungou baixinho.
Velhos pervertidos dando em cima de garotas jovens o suficiente para serem filhas deles. Que mundo! O homem não o ouviu, ocupado demais falando sobre etiqueta na calçada. A mulher, Migrage, inclinou a cabeça, observando a figura do garoto se afastar e desaparecer na neve. Por razões que ela não conseguia nomear, ele permanecia em sua mente. A chave parecia fria e pesada na mão de Naruto, um contraste gritante com o calor que se esvaía da casa dos Parra. Ele ficou parado no degrau de concreto rachado, olhando para a porta da frente. A tinta estava descascando e uma das dobradiças rangia com o vento. Como sempre. Mas algo parecia diferente. Um pensamento errante e estúpido, frágil como uma bolha de sabão, flutuou em sua mente exausta. E se ele voltar? Era uma pergunta ridícula. Jack nunca voltava simplesmente. Ele desaparecia por meses, às vezes anos, só reaparecendo quando precisava de alguma coisa, geralmente dinheiro, ou um lugar para dormir entre as farras. Ele fedia a bebida barata e charutos mais baratos, sua risada era alta demais, suas histórias eram grandiosas demais, seus olhos nunca se fixavam no filho que deixara para trás. No entanto, o pensamento persistia. A mão de Naruto, segurando a chave, hesitou a 1 centímetro da fechadura. Uma parte infantil dele, que ele pensava ter eliminado anos atrás, criou uma fantasia patética. Talvez ele tenha ouvido falar da briga na escola. Talvez ele balançou a cabeça, num gesto brusco e raivoso. Idiota! Não seja estúpido. Ele enfiou a chave na fechadura, o rangido metálico ecoou alto na noite silenciosa. Ele a girou, e a tranca se retraiu com um baque sólido e familiar. Ele empurrou a porta. O ar frio e viciado da casa vazia o envolveu. Escuridão. Silêncio. Claro. Não havia ninguém lá. Ele estava sempre sozinho. Ele soltou um suspiro que não percebeu estar prendendo, uma mistura de decepção e alívio amargo. Deu um passo para dentro, com uma das mãos estendida em direção ao interruptor, KRA-COM. O mundo explodiu. A parede da frente da casa se desintegrou. Madeira se estilhaçou. Gesso e vidro explodiram para dentro como estilhaços. Um punho maciço, revestido de aço, maior que todo o seu torso, atravessou a devastação e o agarrou pela garganta. O suspiro de Naruto foi interrompido, o ar foi esmagado de seus pulmões. Ele foi arrancado do chão, seus tênis chutando inutilmente o chão antes de ser erguido no ar. O gigante preencheu o novo buraco onde antes ficava sua porta, poeira e neve rodopiando em torno de sua estrutura metálica. Seus olhos brilhavam como uma luz vermelha e cruel, fixos no garoto pendurado em suas mãos. Finalmente decidiu voltar para casa, seu pequeno vazamento de radiação. Rosnou uma voz que parecia engrenagens rangendo. Eu estava esperando. A visão de Naruto turvoou, com manchas dançando nas bordas. Ele agarrou os dedos de ferro, suas próprias unhas raspando inutilmente o metal inflexível. O adolescente foi jogado de costas contra o canto de uma moldura de porta. O sorriso de Ironclad era um corte selvagem de aço. Agora, vamos falar sobre onde seu velho está se escondendo. Foda-se, Kuzuyar. O gigante investiu, com os punhos como bolas de demolição. Naruto se esquivou do primeiro golpe violento, o ar estremecendo quando os nós dos dedos do encouraçado de ferro estalaram a parede, espalhando pó de gesso pela sala. Outro golpe se seguiu, e Naruto mal conseguiu escapar, o rugido do gigante de metal sacudindo seus tímpanos. O punho de Ironclad rasgou o ar, espalhando o gesso ao errar a cabeça de Naruto por centímetros. Outro golpe estilhaçou a parede onde ele estivera um segundo antes. Seu peito arfava. Sai da frente, droga, sai da frente. Ele não estava mais se esquivando, estava ficando sem espaço. Ele firmou os pés, o coração batendo forte como um tambor de guerra. O calor percorreu seu braço, sua pele zumbindo enquanto tênues raios verdes de luz percorriam seus nós dos dedos. Com um grito desesperado, ele ergueu o punho e o atravessou, rachadura. Seu punho brilhante atingiu o queixo de Ironclad. O som era como o de um martelo contra uma bigorna. Ondas de choque sacudiam as janelas, e poeira caía do teto.
Para o choque de Naruto, os pés de Ironclad realmente deixaram o chão, enquanto sua cabeça girou para o lado. O vilão cambaleou para trás, dentes metálicos à mostra em choque. O quê? O Jack era forte o suficiente para lutar boxe comigo, mas você, sua voz se transformou em um rosnado, os olhos se estreitando. Você é só um pirralho, agora me diga onde ele está. Então o gigante de ferro de um homem, seu rosto se contorceu em um rosnado. Ele avançou com uma velocidade assustadora para o seu tamanho. Seus punhos se fecharam, cerrados como uma marreta, e o golpearam com um golpe brutal de machado duplo. Naruto tentou rolar, mas o golpe acertou em cheio no centro. O chão explodiu sob ele. Madeira barata lascou. Azulejos racharam. O corpo de Naruto atravessou o piso com um crunch ensurdecedor, a onda de choque sacudindo todas as janelas do prédio. Ele ofegou, o ar foi expelido de seus pulmões, a dor uivando em suas costelas. Ironclad pairava acima, com poeira e gesso cobrindo sua estrutura metálica. Seu sorriso era cruel. Você tem fogo, pirralho, rosnou ele, levantando o pé sobre o peito de Naruto. Mas o fogo se apaga quando o aço o apaga. Naruto tossiu, a visão turva. Seu corpo inteiro tremia, mas no fundo do peito, o Gama rugia mais alto, mais quente. As palavras de seu pai ecoaram novamente, irregulares e implacáveis. Quando você luta, é melhor vencer. Porque se não vencer, o bom e velho Jet vai chutar sua cabeça. Naruto lembrou-se das palavras bêbadas de seu pai quando ele teve sua primeira briga na escola. Seus lábios se curvaram num sorriso sangrento. Então acho melhor eu ganhar, né? Disse ele enquanto uma luz jade começava a se formar no fundo de sua garganta. Seu palmo de Adão em desenvolvimento começou a brilhar fracamente conforme a radiação gama aumentava. Uma luz verde brilhou nos olhos de Naruto, áspera e selvagem, espalhando-se pelas paredes do porão como fogo radioativo. O ar fedia a ozônio, o apartamento em ruínas gemia sob o peso da batalha. Pela primeira vez, o sorriso de escárnio de Ironclad vacilou. O gigante caiu no porão, com o punho de aço erguido para trás, perfurando o crânio do garoto. Naruto não pensou. Ele reagiu. Ele cuspiu um raio de pura energia gama. Uma coluna irregular de luz esmeralda irrompeu de sua garganta, atingindo o peito de Ironclad com um chiado semelhante a um metal em uma forja. O vilão rugiu, cambaleando enquanto sua pele de aço brilhava vermelho cereja sob a radiação. Quando o raio se dissipou, Naruto já estava se movendo, agarrando o pedaço de corrente pendurado na parede, um dos antigos pesos de treinamento de seu pai. Suas mãos tremiam enquanto os elos se contorciam com raios brilhantes de gama, o calor queimando suas palmas, mas ele se segurou. Ironclad olhou para ele com os olhos semicerrados. Que diabos você vai fazer com isso, pirralho? Isso deveria estar derretendo. Os lábios de Naruto se curvaram em um sorriso sangrento. Você não acha que meu pai tornou a casa à prova de raios gama? Ele era um narcisista alcoólatra, mas não um idiota. Com um grito gutural, ele atacou. Rachadura. A corrente chicoteou a pele de aço de Ironclad, deixando um vergão crepitante. O vilão rosnou, golpeando com um braço enorme, mas Naruto já estava se movendo novamente, abaixando-se, zigue-zagueando, botas deslizando no concreto, chutando prateleiras enferrujadas como um louco por parkour. Cada golpe deixava outra marca escaldante, cicatrizes brilhantes, gravadas no corpo metálico do vilão. Você pensaria que em um espaço fechado como esse, rosnou Ironclad, balançando descontroladamente, eu teria vantagem. Naruto saltou sobre um cano quebrado, com os olhos brilhando. Acho que você pensou errado. Mas sua aterrissagem o traiu. Seu calcanhar pisou em algo brilhante, uma capa de revista. Ele olhou, apenas o tempo suficiente para chegar. Um calendário de heroínas da Era de Ouro em trajes de banho. Um dos do pai dele. Droga, Jack. Naruto rosnou, e naquele instante de distração, a mão de aço de Ironclad agarrou seu torso. A pressão o deixou sem ar. Ossos estalaram. Com um berro, Ironclad o girou como se fosse uma boneca de pano e o atirou para o céu. O corpo de Naruto explodiu através do teto, madeira e isolamento chovendo ao redor dele enquanto ele era lançado na noite.
O corpo de Naruto explodiu através do teto, madeira e isolamento chovendo ao redor dele enquanto ele era lançado na noite. Ele voou alto acima dos telhados, com o mundo girando abaixo dele. Merda! Merda! É isso! Naruto chegou ao ver o chão vindo em sua direção. O instinto se acendeu. Gama ganhou vida, zumbindo em suas veias. Seus olhos, fechados com força, se abriram. Ele piscou. Ele não estava caindo. Ele estava flutuando. Pairando a poucos metros acima do campo nevado, o chão abaixo dele brilhando e fumegando enquanto um ar esverdeado cintilava, uma propulsão volátil o mantendo no ar. Então o corte atual. Ele caiu, aterrissando com força na neve, com os joelhos cedendo. Eu acabei de voar. Ele sussurrou. Então, mais alto, a alegria transpareceu em seu rosto machucado. Eu posso voar. Uma excitação genuína e desprevenida iluminou sua voz, a situação momentaneamente esquecida. O chão tremeu. A alegria desapareceu de seu rosto quando a enorme silhueta de Ironclad surgiu em meio aos destroços da casa. Naruto suspirou, girando, enquanto Gama escorria pela sua mão direita como energia derretida. Não vê que estou tendo um momento aqui. Aço com Gama. Punho dado com punho. Direita e esquerda se encontraram com ondas de choque Gama a cada confronto. O chão tremeu sob a força. O aço se amassou e o braço do Ironclad se despedaçou quando a pele foi comprimida. Faíscas voaram quando o punho direito de Naruto atingiu o peito blindado de Ironclad, amassando a liga impossível. Ele se agachou, saltou, girou e girou no ar com acrobacias imprudentes, cada movimento irregular, mas desesperado. Ironclad percebeu seu erro, em um espaço aberto. Você acha que isso é ruim? O maxilar de Ironclad estalou para o lado enquanto ele morde a sola de um tênis. Enquanto o blindado cambaleava para trás, Naruto manteve a pressão, avançando rapidamente antes de saltar no ar. Você não é ele, então nem tente. Rugiu Ironclad, avançando em direção ao pirralho nascido no ar. Tolo, você não consegue se esquivar no ar. Eu não sou ele. Os pensamentos de Naruto se aguçavam a cada segundo. Eu não sou o Jack. Eu serei diferente. Serei melhor do que ele jamais foi. Gama escapou de suas mãos no último segundo. Sua trajetória mudou bruscamente. Virando-se, a respiração fumegando na noite. Então, ele juntou as mãos como uma prece. Gama brilhou. Uma luz verde irrompeu entre suas palmas, trêmula, instável, até que tomou forma. Naruto abriu as mãos e revelou um núcleo esmeralda radiante suspenso dentro de um cubo translúcido de luz sólida. Seu peito arfava. Seus olhos brilhavam. O cubo disparou para frente, expandindo-se enquanto engolia Ironclad por inteiro. O vilão metálico se debateu, socando as paredes com os punhos. O que é isso? Rosnou Ironclad, sentindo náuseas, enquanto o núcleo pulsava diante de seu rosto. A radiação era sufocante, e sua pele de aço gemia sob a tensão invisível. Aquela esfera está emitindo demais, preciso sair. Ele se virou e tentou forçar a saída. Mas o cubo se manteve firme. A voz de Naruto soou baixa e furiosa. Vestido de aço, ou como quer que você se chame, retorne ao pó. Os olhos de Ironclad se arregalaram. O que? O núcleo Gama detonou. Uma luz esmeralda ofuscante consumiu o cubo. Neve vaporizou. Grama, terra e aço se dissolveram, desintegrados em nível molecular. Quando o brilho se apagou, o campo ficou em silêncio. Onde antes estava o encouraçado, nada restava. Apenas terra vítrea, ainda fumegando ao luar. O cubo se estilhaçou em nada. Naruto caiu para frente, com o impulso o jogando de cara na neve. Seu corpo atravessou uma vala rasa antes de finalmente parar, deitado de costas, com o peito arfando. A noite estava silenciosa novamente. Acima dele, as estrelas se turvavam, sua visão turva. Ele tossiu, riu fracamente e murmurou para si mesmo. Acho que ganhei. Ele disse enquanto cuspia sangue manchando a neve. Então a escuridão o levou. O céu se dividia entre dourado e prateado enquanto o sol se punha e a lua subia para encontrá-lo, o raro crepúsculo em que o dia e a noite trocavam de lugar.
O campo estava silencioso, coberto de branco, mas a neve não estava intocada. No centro da clareira jazia Naruto Uzumaki, meio enterrado na neve. Durante 3 dias, a tempestade tentara levá-lo, mas cada floco que passava perto demais se desfazia em vapor antes de tocar sua pele. Ao redor dele, um anel de terra no ar ardia fracamente, a neve derretendo, congelando, derretendo novamente. Ele não se moveu. Nenhuma vez. Seu corpo, porém, pulsava lentamente, quase como uma batida de coração. O barulho dos pneus no cascalho congelado quebrou o silêncio. Um sedã modesto parou, os faróis cortando o campo. Ellen Parra saiu primeiro, agasalhada contra o frio, seguida por Violet, agarrando o casaco com força. Lembre-se, murmurou Ellen, mantendo o tom firme, que cobramos um favor do seu amigo. Este é o único motivo pelo qual conseguimos este endereço. Violet assentiu rapidamente, sua respiração embaçada pelo frio. Seus olhos permaneceram fixos na forma caída na neve. A casa se erguia atrás deles, ou o que restava dela. Paredes destruídas, janelas estilhaçadas, o telhado meio desabado. Ellen avançou primeiro, com os olhos atentos. Agachou-se na beira da varanda, limpando a neve com a luva. Pegadas. Meio cobertas, mas, seu namorado não tinha sapatos tão grandes ontem, tinha. Suas palavras eram calmas, mas Violet percebeu a tensão em seus ombros. Mãe. Então, movimento. Naruto sentou-se. A neve caiu de seus ombros enquanto ele se levantava, o cabelo emaranhado e a respiração irregular. Seus olhos se abriram, não azuis. Um brilho tóxico de jade emanava deles, zumbindo fracamente, cortando o crepúsculo como fogo radioativo. Ellen estendeu o braço, impedindo Violet de correr para trás. Mas a voz de Violet falhou de qualquer maneira. Naruto. Naruto piscou lentamente, desorientado. Suas mãos tremiam contra o chão, faíscas verdes subindo levemente por seus braços. O zumbido se intensificou, vibrando no ar ao seu redor. Seu olhar pousou sobre elas, ela intensa, protetora, violeta dividida entre o terror e o desespero. E naquele momento, algo mudou. Pela primeira vez, Naruto viu claramente que eles tinham medo dele. Seu peito se apertou. O brilho em seus olhos cintilou, piscou e então se apagou, recuando para a tempestade azul. O zumbido de poder se transformou em silêncio. Ele expirou, com a voz rouca e baixa. Acho que sou mais assustador do que pensava. A neve caiu livremente novamente, cobrindo seus ombros. Violet deu um passo à frente antes que a mão de Ellen soltasse seu braço. Não era exatamente uma permissão, mas também não era uma negação. Comece a falar. O que aconteceu? Naruto olhou ao redor, seus olhos pousando em seu lar desfeito. A lembrança voltou com tudo. Ele fez uma careta quando as lembranças voltaram. Ah, certo. Irondork, ou sei lá o que. Algum vilão remanescente da época do meu pai. Me reconheceu no segundo em que me viu. Ellen franziu a testa. Quem? Algum perdedor da época do meu pai, eu acho. Ele deu de ombros, olhando para a mulher mais velha. O olhar de Ellen varreu as ruínas. Nenhuma alma à vista. Violet franziu a testa. O quê? Ellen se aproximou, estendeu a mão e a colocou gentilmente no ombro de Naruto. Naruto congelou, os olhos se voltando para a mão, depois percorrendo o braço dela até o rosto. Seu olhar caiu sobre Violet. As palavras saíram num sussurro. Vocês são uma família de supers. A mão de Ellen demorou-se um segundo a mais, depois voltou rapidamente para o lado do corpo. Sua voz agora era rápida, controlada. Boba está no trabalho. Vamos levar você de volta para o nosso e limpá-lo. Naruto se levantou com dificuldade, tirando a neve da calça jeans. Vá esperar no carro com a Violet. Vou pegar algumas coisas essenciais. Ele se virou em direção aos destroços, mas a mão de Violet apertou seu braço com força. Naruto piscou. Para uma garota que normalmente se esquivava de multidões, seu aperto era de ferro. Não era apenas força, era medo. Medo de que ele desaparecesse. Medo de que ele quebrasse novamente. Seus olhos ardiam, arregalados e ansiosos. Ela não os largava.
Naruto a encarou e então murmurou baixinho com um sorriso torto. Essa garota tem super força além de invisibilidade? O olhar penetrante de Ellen passou de um para o outro, mas, pela primeira vez, ela não disse uma palavra. Ellen caminha com cuidado pelos destroços, o facho da lanterna iluminando tábuas quebradas e gesso queimado. Ela se move com rapidez e eficiência, uma mãe reunindo o essencial. Uma mochila meio enterrada sob uma cômoda desabada. Ela sacode a poeira e a enche com jeans, camisas, meias, qualquer coisa que possa ser vestida. No criado mudo, um pente surrado, uma lâmina de barbear sem fio, sabonete em barra embrulhado em papel. Nada de desodorante, nada sofisticado, apenas itens básicos de sobrevivência. Ellen os guarda mesmo assim. Depois, fotos espalhadas. A maioria é do Jack, sorriso arrogante, peito estufado, aquela confiança radioativa mesmo em quadros estáticos. Ellen revira os olhos levemente, murmurando, claro. Mas então ela o encontra. Uma estrutura menor, rachada, mas intacta. Uma mulher ruiva sorrindo para um bebê, Naruto, bochechas redondas, olhos azuis brilhantes, rindo como se o mundo inteiro fosse dele. Ellen para. Ela limpa delicadamente a poeira do vidro. Seus lábios se contraem, os olhos se suavizando de um jeito que Violet e Dash raramente veem. Você nem sempre esteve sozinho. Ela guarda a foto na bolsa com cuidado, mais preciosa do que qualquer roupa. O aquecedor mal consegue suportar o frio. O gelo cobre as janelas, e Violet está sentada no banco de trás ao lado de Naruto, que se afunda profundamente em sua jaqueta, braços cruzados, olhando para o nada. Violet mexe em seu cachecol, o silêncio é pesado. Por fim, ela deixa escapar. Você sabe que perdeu 3 dias, certo? Amanhã é o último dia antes das férias de Natal. Se você não aparecer, todo mundo vai pensar que você desistiu ou algo assim. Os olhos de Naruto se voltam para ela e depois voltam para a janela. Talvez eu devesse. Não. Naruto arqueou uma sobrancelha enquanto se virava para ela. Você não é inútil, você é minha amiga, se me quiser. O que você quer dizer com se? Ah, desculpe, Naruto puxou a menina menor para um abraço. Seu rosto ficou vermelho com o contato. Enquanto ela estava enterrada em seu peito, ela não percebeu a leve camada rosa em seus bigodes. Você já foi meu amigo, Pinchize. O mundo desapareceu até que o porta-malas do carro se abriu. Assim que o ar da manhã entrou no carro, Naruto e Violet não conseguiram sair rápido o suficiente, pois ouviram malas sendo colocadas no porta-malas do carro. Ellen andou e entrou no carro da família. Olhando pelo retrovisor. Pronto, disse ela com um sorriso irônico. Violet e Naruto acharam o chão e o teto muito interessantes enquanto Ellen absorvia a angústia adolescente. Éramos todos assim naquela época. Pensou Ellen enquanto partia. Bob Parra subiu pesadamente os degraus da varanda, ombros caídos e gravata frouxa no pescoço. Mais um dia miserável na Insuricare, mais uma rodada de dizer a pessoas boas porque suas apólices não cobriam o que precisavam. Ele empurrou a porta, já resmungando baixinho. E parou. Havia um par extra de sapatos perto do tapete. Tênis gastos, cobertos de neve. Bob franziu a testa. Ele entrou cautelosamente, ouvindo. O som atingiu primeiro, uma risada. Os gritos agudos de Dash, os tênis cantando contra o piso de madeira. Então, um borrão de cabelos loiros e camisa vermelha atravessou a sala de estar, circulando o sofá a uma velocidade impossível. No sofá, Violet estava sentada desajeitadamente, abraçando um travesseiro contra o peito. Ao lado dela, outro garoto estava relaxado, loiro, com bochechas bigodudas, sorrindo largamente enquanto acompanhava o colo de Dash. Mais rápido! Naruto gritou, batendo palmas. Vamos lá, é só isso que você tem. Dash passou zunindo de novo, estufando o peito. Estou só me aquecendo. Bob congelou na porta. Seu pulso disparou. Seu filho não estava apenas brincando, ele estava usando seus poderes, abertamente, na frente de um estranho. O pânico tomou conta de seu peito. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, Ellen saiu da cozinha e entrou no corredor, alisando o avental.
Oi, querido. Ela se pôs na ponta dos pés e lhe deu um beijo rápido na bochecha, tão calmo quanto o jornal da manhã. Querida, Bob gaguejou, com a voz tensa, apontando uma mão enorme em direção à sala de estar. Sim, querido. O tom de Ellen era suave e meloso, seus olhos já fixos nele. Ele gesticulou novamente, agora desvairado, em direção ao sofá, a Dash correndo em círculos, a criança extra sentada confortavelmente com sua filha. Seu rosto era puro pânico. Ah, disse Ellen, despreocupadamente, como se ele tivesse falado sobre o tempo. Naruto vai passar as férias conosco. Ela voltou a alisar o avental, sem se importar. A residência atual dele, simplesmente não é segura. O queixo de Bob caiu. Ele piscou uma vez. 2 vezes. Seu olhar se voltou para as crianças, Dash se exibindo, Violet mordendo o lábio nervosamente, e aquele garoto com o brilho verde nos olhos como um fio desencapado. Ele se virou para Ellen. Segura. Ellen fechou a brecha, envolvendo os braços em volta da cintura grossa dele e pressionando a testa brevemente contra o peito dele. Sua voz suavizou, mas o tom de aço nela era inconfundível. Aqui está alguém necessitado, ela sussurrou. Agora, vamos ser os heróis que costumávamos ser. Bob prendeu a respiração. Seu pânico diminuiu, embora a suspeita e a preocupação ainda ardessem em seus olhos. Lenta e pesadamente, ele assentiu. Mas seu olhar voltou-se para o rapaz no sofá. E, apesar de toda a calma de Ellen, o instinto de Bob lhe dizia uma coisa, clara como o dia. Este não seria um feriado normal. O abraço dos pais se desfez quando Dash derrapou e parou dramaticamente no meio da sala, sorrindo de orelha a orelha. Vamos, é a sua vez. Ele exigiu, apontando diretamente para Naruto. Os 2 pais se viraram. Até Violet, ainda encolhida no sofá, inclinou-se para a frente com olhos curiosos. O sorriso de Naruto vacilou. Suas mãos deslizaram para os bolsos. Meus poderes não são do tipo que você exibe. Sua voz era baixa, um pouco rouca. Eles podem te deixar muito doente. Um lampejo de lembrança o atravessou, uma mulher ruiva, olhos gentis cheios de amor mesmo em meio à dor. Sua mãe. Ele engoliu em seco. Mas, Naruto respirou fundo, se recompondo. Acho que descobri uma coisa ontem à noite. Lentamente, ele se inclinou para a frente, abrindo as mãos à sua frente. Sua testa franziu, a concentração estampada em seu rosto. O ar ficou pesado, zumbindo. Faíscas verdes ganharam vida, saltando entre as pontas dos dedos como fios desencapados. Dash engasgou. Legal. Os parafusos se endireitaram, fios entrelaçados, até formarem um contorno tênue, um cubo. Em seu centro, a luz se acumulava, comprimindo-se em uma pequena bola de gude brilhante. O cubo se solidificou, com bordas verdes afiadas e brilhantes, superfícies translúcidas, tingidas com um brilho vítreo. Ele pairou sobre a palma da mão de Naruto, girando suavemente, vibrando com energia contida. Ele afastou a mão esquerda, segurando a construção firmemente com uma palma. A esfera gama contida nela pulsava suavemente, como um batimento cardíaco dentro de sua gaiola. A família Parro ficou olhando. Os lábios de Violet se entreabriram. Bonito, ela murmurou, incapaz de desviar o olhar. Dash deu um passo ousado para mais perto. É como um projeto de ciências. Não, como um globo de neve. Mas o que ele pôde fazer? Bob apertou o maxilar. Sua voz saiu baixa, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Jack jamais conseguiria fazer isso. Seus olhos se voltaram para Ellen, inquisitivos. Será que conseguiria? Ellen franziu o senho, sua voz entre espanto e medo. Não. O poder de Jack era bruto, destrutivo. Isto está contido. Ela olhou de volta para o cubo, seu reflexo refletido em sua face brilhante. E é muito mais perigoso. Naruto cerrou a mão e, com um movimento brusco, a construção se dissolveu em faíscas inofensivas que se dissiparam no ar. Sua palma tremeu levemente quando ele a abaixou. Retorna as coisas ao pó. O silêncio se instalou na sala. Até Dash, pela primeira vez, permaneceu quieto.
Os olhos de Bob permaneceram fixos no garoto, com suspeita e admiração se misturando. Ellen tocou o braço dele, com o rosto indecifrável. Violet apenas olhou para Naruto, com o coração batendo forte, incapaz de decidir se o que acabara de ver era assustador ou bonito. O barulho dos pratos havia desaparecido. Lá em cima, Violet escovava os dentes e Dash reclamava em voz alta sobre histórias de ninar. A casa dos Parra havia voltado ao seu ritmo noturno, acolhedor e comum, com mais um dia de aula antes das férias. Na sala de estar, Naruto estava sentado curvado no sofá, olhando fixamente para a janela escura. Seu reflexo o encarava de volta, olhos cansados e aquele tênue brilho verde que parecia nunca desaparecer. À sua frente, Bob estava sentado em sua poltrona, ainda de camisa de trabalho, com os braços cruzados. Ele não havia falado muito desde o jantar, mas seus olhos não se desviaram do rapaz nenhuma vez. O silêncio se estendeu até Ellen entrar, equilibrando uma pilha de roupas de cama dobradas. Ela as colocou delicadamente sobre a mesa de centro e sorriu. Vamos arrumar o sofá para você esta noite. Não é grande coisa, mas é seguro. Naruto piscou para ela e depois para a cama. Mais seguro do que onde eu estava, murmurou. Bob se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Sua voz soou baixa, não indelicada, mas carregada de autoridade. Era sobre isso que eu queria te perguntar. O que aconteceu na sua casa, garoto? Naruto apertou o maxilar. Ele se mexeu, evitando o olhar fixo de Bob. Isso importa. Importa se alguém está atrás de você, disse Bob. Se eles vierem atrás de você. Ellen tocou o ombro do marido, com os olhos ainda fixos em Naruto. Querido, sua casa foi destruída. Alguém fez isso. Você não precisa carregar isso sozinha. Naruto sentiu a garganta se contrair. Ele queria mentir, ignorar, mas a lembrança do sorriso de aço do encouraçado ainda era forte demais. Ele expirou pelo nariz, com a voz amarga. Um vilão. Algum velho inimigo do meu pai. Um dos poucos que sobreviveram. Você tem um nome? Bob perguntou. Naruto franziu a testa. Ferro, alguma coisa. Ellen e Bob trocaram um olhar. Ironmonger. Ironclad. Ironbolt-san. Eles diziam de um lado para o outro, repetindo nomes como se fossem velhos cards de beisebol. Naruto estreitou os olhos. Encouraçado. Era assim que ele se chamava. Ellen estalou os dedos. Ah. Bob, você se lembra de vapor, vetor e raio-x? Bob franziu a testa. Vapor me faz lembrar de algo. Ellen revirou os olhos. Claro que você se lembraria dela. O rosto de Bob escureceu enquanto as peças se encaixavam. Os ufóis, seu maxilar se contraiu. Gama Jack. Os punhos de Naruto se cerraram. É esse mesmo, Jack. Meu velho. Você trabalhou com ele ou algo assim. Sua voz falhou, apesar do tom áspero. Bob piscou, pego de surpresa. O quê? Dash, até a senhora Parra tem poderes, imagino. Posso estar errado. Naruto deu de ombros, embora seus olhos se voltassem para Bob com conhecimento de causa. Bob olhou para Ellen, em busca de confirmação. Ela lhe deu um leve aceno de cabeça. Bob suspirou, colocou a mão embaixo do sofá, e com força e sem esforço, levantou o sofá inteiro, Naruto e tudo. Os olhos do garoto se arregalaram e seu estômago embrulhou. Eu estava certo, garoto, disse Bob, abaixando o sofá lentamente, com um leve sorriso irônico nos lábios. Costumava ser um sucesso também. Nos tempos áureos. Naruto arqueou uma sobrancelha, a voz se tornando desafiadora. Maior que o meu velho? O sorriso irônico de Bob se alargou. Com certeza. Ellen se aproximou, ajoelhando-se ao lado do sofá para poder olhar Naruto nos olhos. Sua mão pousou levemente sobre o punho trêmulo dele. Você não é seu pai, disse ela suavemente. Seja lá o que ele tenha sido, seja lá o que ele tenha feito, você não precisa repetir. Naruto olhou para ela, atordoado pela convicção em sua voz. Bob recostou-se na cadeira, inquieto, mas decidido. Se alguém guarda rancor do seu pai, nós lidaremos com isso.
Não vamos deixar ninguém atropelar uma criança em nossa casa. Naruto engoliu em seco, seus olhos ardendo mais do que ele queria admitir. Voltou-se para a janela, observando a vizinhança tranquila banhada pelo luar. Obrigado por me deixar ficar. Ellen sorriu, alisando o cabelo dele delicadamente. Descanse um pouco, querido. Amanhã é um novo dia. Ela saiu para buscar cobertores e o silêncio caiu novamente. Bob permaneceu na cadeira, observando Naruto com uma mistura de cautela, simpatia e um leve toque de respeito. Naruto puxou o cobertor sobre o colo, sussurrando baixinho, só para si. Vou ficar maior do que o papá jamais foi. Bob finalmente se levantou, esticando os ombros largos com um grunhido. Durma um pouco, garoto, murmurou, em voz baixa, mas firme. Lançou um último olhar avaliador para Naruto antes de subir as escadas, com o assoalho rangendo sob seus passos pesados. A sala ficou em silêncio novamente. Naruto puxou o cobertor até o peito e deixou a cabeça inclinar-se para trás, encostada no sofá, com o olhar voltado para a janela. Seu reflexo o encarava de volta, emocionalmente exausto, e os olhos ainda brilhando levemente. Então algo mudou. Ele piscou, estreitando os olhos. Bem no limite da sua visão, o ar ondulava, como uma névoa de calor, tênue e matizada, um brilho contra a escuridão. Naruto murmurou, sentando-se. Acho que não estou vendo nada. O brilho se acalmou. Então, lentamente, desapareceu. Violet Parr reapareceu no meio da sala, agarrando os cotovelos como se tivesse sido pega roubando biscoitos do pote. Naruto piscou. Meio que imaginei. Suas bochechas queimaram. Você conseguiu me ver? Na verdade, não, admitiu Naruto, coçando a nuca. Só um brilho. Como uma camuflagem ruim. Um leve sorriso irônico surgiu em seus lábios. Não achei que você fosse do tipo furtivo. Violet bufou, cruzando os braços, mas o canto da boca dela se contraiu contra a vontade dela. A risada de Naruto diminuiu. Que fofura. Violet corou antes de ouvir as próximas palavras de Naruto. Eu queria dizer obrigado, uma parte de mim ainda sente que isso é um sonho, e que vou acordar quando fechar os olhos. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. O silêncio era denso, zumbindo com tudo o que não havia sido dito. Então Violet deu um passo à frente, rápida e desajeitada. Ela se inclinou e envolveu os ombros dele com os braços, num abraço repentino e forte. Naruto congelou, rígido como uma tábua, olhos arregalados, e então lentamente se permitiu relaxar. O calor daquilo cortava o frio que o perseguia havia dias. Vejo você de manhã, ela sussurrou. Promessa? A resposta foi um aperto maior. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Violet se afastou, com o rosto vermelho. Boa noite, ela disse abruptamente, então ficou invisível novamente e disparou para a escada, com passos quase inaudíveis. Naruto a encarou, ainda atordoado, o fantasma do calor dela pairando em sua pele. Então, riu baixinho, puxando o cobertor com mais força. Garota estranha. Bonitinha, mas ainda estranha. Olhando novamente para seu reflexo, ele percebeu, pela primeira vez em muito tempo, seu sorriso não era amargo. Lá em cima, Violet fechou a porta do quarto e encostou-se nela, com o coração disparado. Ela pressionou as palmas das mãos contra o rosto em chamas. Por que eu fiz isso? Porque eu o abracei? Ela andava em círculos apertados, resmungando baixinho. Ele me viu, ninguém nunca me vê. A lembrança do sorriso irônico dele passou pela sua mente. Não imaginei que você fosse do tipo furtivo. Seu estômago se revirou, não de forma desagradável, mas confusa, como borboletas emaranhadas. Ela se jogou na cama e enterrou o rosto no travesseiro. Não era uma paixão. Não podia ser. Ele era mais velho, mais rude e mais quebrado do que ela conseguia entender. Mas ainda assim, algo havia mudado. Pela primeira vez na vida, Violet Parr sentiu como se alguém realmente tivesse olhado para ela. O fim. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui.
Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.